vamos iniciar a aula, tá? Gravando, tá? Hoje nós vamos iniciar capítulo 4, gente. Nós vamos estar lá na página 354, tá? Quem tiver com a apostila, quiser acompanhar. Nós vamos estar trabalhando o quê? O clima, vegetação e as paisagens terrestres. Aí eu trouxe essa imagem para vocês, porque eu quero que vocês observam essa imagem. O que vocês conseguem ver nessa imagem? Árvores, grama, uma montanha e neve. E o céu Isso. também. E nuvens também. Isso. Dá pra ver os E essas árvores? Essas árvores. Como que são essas árvores? São pontudas. São pinheiros, né? Isso dali é uma floresta do quê? Uma floresta de coníferas. Vocês lembram que a floresta de coníferas, elas têm forma de um triângulo, não é? Então, será que esse clima aqui é um clima mais frio? Será que nós vamos ter em algum determinado período do ano neve? Sim, porque onde tem pinheiro fica assim para a neve cair. Então Exatamente, muito bem, Alana. Então, nós estamos aqui em uma paisagem onde que ela pode ser ali temperada, tá? Próxima ao Círculo Polar Ártico ou Antártico, né? Acho que aqui é mais próximo ao Círculo Polar Ártico, tá, gente? Então, nós temos uma montanha... Oi. Até porque os pinheiros, o topo deles servem para a neve, quando nevar, não ficar acumulado na árvore. Exatamente, por isso que eles têm E essa não forma. congelar a árvore. Isso, para não quebrar os galhos das árvores. Por isso que a gente tem o pinheiro, ele é em forma de cone, né? Em forma de um triângulo. Por quê? Como quando cai, a gente tem um período de nevasca, quando cai neve, essa neve, se ela parar em cima do pinheiro, vai chegar um momento que ela vai deslizar. Por que ela vai deslizar? Por causa do peso, né? E como é em forma de triângulo, em cone também, né? Essa neve, ela acaba deslizando. Por isso que nós temos aqui, então, trouxe uma paisagem para vocês, né? Para a gente definir ali, já começar a fazer essa introdução do capítulo de clima e vegetação. Então, vocês já estão craques nisso, né? E aqui a gente tem uma montanha, aonde que nós temos o quê? Neve, né? A presença de neve. Então, quanto mais alto for o topo, o longo período do ano, nós vamos ter neve, né? Independente da estação, sempre vai ter neve, devido às temperaturas serem muito baixas, tá bom? As diferentes paisagens, elas existem no mundo, né? Resultam da atuação e influência de diversos fatores atmosféricos, como a temperatura, a altitude, a continentalidade e a maritimidade. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esses fatores atmosféricos, né? Que influenciam ali nas paisagens no mundo afora. Aí aqui eu trouxe uma paisagem, tá? Várias paisagens, onde nós podemos observar. Aqui nós podemos observar que é uma paisagem o quê? Um lugar onde que tem menos chuva, né? Um período menor de chuvas. Aqui nós temos a paisagem de quê? De araucárias. Onde nós encontramos araucárias? Onde que nós podemos encontrar araucárias? O bioma de araucária. Aqui no Paraná, né? No Paraná nós temos muitas araucárias, principalmente ali quando a gente vai para Curitiba, a gente na parte mais sul ali do nosso estado, nós encontramos muitas araucárias. Por quê? Porque elas são de um clima mais ameno, onde são temperaturas mais amenas, né? Que nem nós temos aqui no clima subtropical. Observando aqui é uma paisagem o quê? Não parece ser no litoral? Ô, prof, não é as araucárias? Professor, não é as araucárias que dão pinhão? Isso, é a araucária que dá pinhão. Mas para produzir o pinhão, precisa de uma araucária fêmea e uma araucária macho. Aí as duas... Desde quando árvore tem sexo? Exatamente. Eu pensava que era Aí... tudo mesmo coisa. Das flores, frutos, essas coisas têm as partículas deles que daí fecundam. Exatamente, certinho, Luiz. Mas o pinhão daí dá na fêmea ou dá no macho? Na fêmea. Meu pai Eu acho que é na fêmea, se eu não me engano. Eu acho que é nos dois. Como é que faz pra diferenciar? É, gente, é só árvore. Olha, não vou saber te dizer como faz pra diferenciar. No macho é grande e na fêmea é pequeno. E, ó, olha aqui. Tá? Então, gente, vamos continuar, tá?
Então, nós temos aqui a presença de uma área mais litorânea, né? Observam a paisagem. Então, cada paisagem, cada clima, né? Vai ter uma vegetação diferente, vai ter uma vegetação diferente, vai ter uma paisagem diferente. Onde que nós vamos ter ali? Um clima mais árido, uma paisagem mais desértica, com menos presença de árvores. Quando a árvore é macho ou fêmea? Tá, isso dali depois a gente vê, tá? Vamos continuar a aula, senão nós vamos ficar aqui discutindo e a aula não vai para frente. Então, nós temos aqui várias paisagens que compõem ali os diferentes tipos climáticos, né? Os diferentes tipos de vegetação em cada paisagem. Por quê? Porque o clima ele influencia diretamente na vegetação da paisagem. Não tem como a gente ter uma paisagem num clima frio igual à floresta amazônica, tá? Por quê? Porque são árvores apropriadas para o calor e muita chuva, certo? Então, nós vamos estudar ali as diferenças, né, dos climas e das paisagens, né? Como que cada paisagem está em um clima apropriado. Para iniciar, nós vamos dar início lá com os elementos atmosféricos, tá? Quem que pode ler para mim lá o primeiro parágrafo do capítulo? Eu. Lê então, Matheus. É na página 356. Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre. Em sua camada inferior, conhecida como troposfera, acontece a interação dos elementos atmosféricos com a temperatura, pressão e umidade, que ocasionam os ventos, as nuvens e as precipitações que podem ocorrer na forma de chuva, geada e neve. Isso, então é através dos elementos atmosféricos que nós temos ali todos os acontecimentos, né? Da temperatura, a chuva, a geada, a neve, né? As precipitações, os ventos, a umidade, a pressão. Então, tudo acontece ali na troposfera, tá? Esses elementos atmosféricos. Então, a temperatura atmosférica, os raios solares são responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, que corresponde ao grau de calor do ar e da atmosfera em determinado momento. Observam a imagem, se vocês quiserem olhar, vocês têm lá na apostila de vocês também, e eu coloquei aqui essa imagem. Observam o Sol, nós temos aqui uma cidade, e os raios solares. Os raios solares, eles batem na Terra e eles voltam para a atmosfera, certo? Nós temos a camada de ozônio, que é como se fosse uma estufa. A camada de ozônio, quando ela fica, ela protege o quê? Ela é como um filtro que vai proteger os raios solares, né? Aqueles raios mais perigosos que nós temos, como ultravioleta. Ela vai proteger, ela vai fazer uma filtragem dos raios solares que vão penetrar na Terra, que vão passar pela camada de ozônio, tá? Que vão entrar pela atmosfera. Ao entrar na atmosfera, eles vão chegar até o solo. Chegando no solo, eles vão bater no solo, uma parte dessa radiação, ela vai se fixar na Terra, a outra parte ela vai voltar para o espaço, certo? E ela volta ali para cima da atmosfera, né? Para cima da camada de ozônio. Ela ultrapassa a camada de ozônio. Por quê, gente? Porque os raios solares, eles têm o quê? Eles têm o objetivo de aquecer o planeta Terra, certo? Quando eles penetram na Terra, eles vão desde o período da manhã até a tarde, eles vão aquecendo o planeta Terra, certo? Se você tem uma irradiação solar mais forte, você vai ter um aquecimento mais rápido, né? Que nem no período do verão, por isso que no verão a gente tem um aquecimento mais rápido. Por quê? Porque a radiação solar, ela é maior, ok? Do que no período do inverno. Observem aqui na representação. Nós temos o Sol e temos essas flechinhas. Faz uma pergunta. A gente mora dentro ou fora da Terra? Na superfície. Pessoal, prestam atenção. Aqui nós temos essas flechinhas representam os raios solares, tá? E aqui nós estamos em uma grande cidade. O que acontece? Por que a gente... nas grandes cidades acontecem o quê? As ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? As ilhas de calor é quando nós temos uma grande extensão de prédios,
asfalto. Esses prédios, esses asfaltos, eles vão fazer o quê? Reter maior quantidade de calor, tá? Do que o solo exposto, do que a terra. Eles retendo a maior quantidade de calor, a gente vai formar as ilhas de calor. Por isso que quando a gente está no período do verão, principalmente, nos centros das cidades, a gente tem o quê? Uma temperatura maior do que na área rural, do que nas áreas periféricas da cidade, do que na área onde que tem uma maior quantidade de árvores, tá? Por quê? Porque o solo ele retém mais calor do que em áreas que não possuem prédios, construções, né? E asfalto, certo? Então, nós temos aqui uma projeção de 50% de raios solares. Quando a gente tem construções, fica uma projeção, 45% do calor fica fixado na Terra, apenas 5% volta para o espaço, certo? Então, quanto mais construção, mais calor vamos ter. Quanto menos construção, mais fresco fica. Por isso que quando a gente está em uma floresta, ou a gente está ali em casa, que tem bastante árvores, a temperatura é o quê? Ela é um pouquinho mais fresca, não é? Quando a gente está embaixo das árvores, quando a gente está... Porque as árvores, elas também protegem do calor, tá? Por isso que a importância de nós termos as árvores, certo? Conseguiram entender sobre a radiação solar? Tranquilo? Posso continuar? Sim. Então tá bom, qualquer coisa vocês quando eu termino de explicar, vocês falam. Aí nós temos as latitudes. Lembram que nós estudamos as latitudes? Que são as linhas horizontais, representadas pelas linhas horizontais, tá? E a gente tem ali as linhas horizontais mais conhecidas, que são Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Então, as latitudes, elas não apresentam a mesma temperatura em todas as porções da Terra, tá? Por que as latitudes, elas não apresentam a mesma temperatura em todas as porções da Terra? Porque nosso planeta, ele é o quê? Ele é um geóide. Quando a gente tem o nosso planeta, nós temos ali, ele faz aquele movimento, não tem uma inclinação de 23 graus, que varia ali entre 21 e 24 graus, dependendo do período. Nós temos essa inclinação do eixo da Terra. Então, a imagem ao lado vai representar a incidência de raios solares e o aquecimento desigual de acordo com a latitude. Aí nós temos a classificação. Os polos, ali, até o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, nós temos as zonas polares, que são zonas frias. As zonas temperadas, elas ficam do Círculo Polar Antártico até o Trópico de Câncer, ou do Círculo Polar Ártico até o até o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico até o Trópico de Capricórnio. E as zonas tropicais, que vai dos trópicos à linha do Equador, certo? Então, nós temos o quê? Uma porção à inclinação da Terra. Observam que sempre os países que ficam próximos à linha do Equador, eles sempre vão receber uma radiação solar parecida durante o ano todo. Por quê? Porque eles ficam na faixa central do nosso globo, certo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma... É como se... Imaginam que aqui na minha mão é o globinho, certo? Eu estou assim, virado, ok? Essa parte da minha mão, ela vai receber uma maior radiação solar, por quê? Porque ela fica no meio. Então, aqui, mesmo quando vai estar assim, ou quando vai fazendo a volta e chega nessa porção, vai receber a mesma coisa. Toda a parte da linha do Equador, ela vai receber a mesma radiação solar durante o ano todo. Ela tem uma incidência de raios solares maiores. Por isso que quando a gente chega, lá no inverno no Nordeste, continua sendo calor. Claro que vai passar ali vai ter alguns dias que vai chegar uma friagem, né, da massa de ar polar que sobe até até a região Nordeste, aí nós vamos ter ali um período de friagem, né, um período que vão ser dias ali que vão iniciar o dia com 15 graus. Para quem mora no Nordeste, 15 graus é frio, porque eles são acostumados com as temperaturas ali a 40 graus, certo? Então, nas zonas temperadas, por isso que nas zonas tropicais a gente não tem ali uma definição das estações do ano, né? A gente não consegue distinguir o inverno do verão, porque sempre é quente, tá? Nas regiões polares, a gente tem o frio intenso, né? 6 meses
de frio, que são 6 meses sem o surgimento do sol nas regiões polares, e 6 meses com sol, porém é frio também. As temperaturas variam ali até 5 graus no verão. E nas regiões temperadas, que é onde nós moramos, a gente tem ali o quê? Nós temos as 4 estações do ano mais bem definidas, ou seja, primavera, verão, o outono e o inverno. Onde que no inverno a gente apresenta ali temperaturas próximas a 0 graus. Como que foi amanhecer o dia hoje? Hoje estava frio ou estava quente? Pareceu que eu tava na Antártida. Hoje estava frio, né? Estava muito frio. Não, Vamos não ver tava aqui. muito frio. Estava frio. Tava, tipo, muito frio. Hoje, Eu tava na Antártida. professor. a temperatura hoje, como que ela estava? Ela estava ali beirando 7, 8 graus de manhã cedo, né? Só que a sensação térmica de mais frio por causa do vento, da brisa, a sensação térmica era de estar ali perto dos 4, 5 graus. Então, com esse vento, ele ajuda a aumentar o frio, tá, gente? E a radiação solar durante o dia, então hoje nós vamos ter ali o quê? Uma amplitude térmica. Hoje as temperaturas podem chegar até 28 graus durante o dia, tá? Mentira, 24 graus, desculpa. Semana que vem é 33 graus a máxima. Semana que vem já vai aumentar. Então hoje a nossa temperatura pode chegar até 24 graus. Então nós vamos ter ali uma amplitude térmica de uma temperatura até a outra, que depois eu vou comentar com vocês, tá? Entenderam sobre a latitude, a radiação solar, a incidência de raios solares? Então agora a gente vai trabalhar sobre a altitude. Então, quanto maior for a altitude em relação à superfície terrestre, menor é a temperatura do ar, tá? Então, nós temos ali a imagem. Observam essa imagem, vocês têm lá na página 357. O Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, na África. Observam, aqui a gente tem uma savana africana, né? No meio da savana africana, temos ali o topo de um vulcão, certo? Olha como que está o topo desse vulcão. O que vocês conseguem observar? Ele tá com neve, porque quanto mais alto, mais frio. Exatamente, ele está com neve, né? Por que ele está com neve? Porque quanto mais altitude, mais frio. E daí mais tem neve. Exatamente, aí nós vamos ter ali a presença de neve, né? O gelo. Então, por isso que, olha por que ele tem essa neve. Porque ele está a 5.892 metros acima do nível do mar. Olha a altitude que ele está. E como ele não tem porções de terras ao seu redor para aquecer, para a terra ficar aquecida, ele vai ter essa neve. Porque quanto menos porção de terra você tem no topo, mais frio fica. Oi? O Monte Everest tem quantos? 8.000, mais de 8.000 metros. Não vou te lembrar certinho, mas é acima de 8.000 metros de altitude. É o monte mais alto. Aí nós temos também, prestem atenção, nós temos a continentalidade. Nós temos a continentalidade, né? A continentalidade, ela ocorre com a maior intensidade em áreas afastadas de grandes massas de água. Observam aqui, nós temos a continentalidade presente na região central do nosso país. Por quê? Porque está mais afastado, né? Principalmente aqui nessa região. Está mais afastado do oceano, certo? Então, as massas de ar que estão aqui, elas formam no continente, principalmente no continente, ok? Por isso que nós temos a importância da floresta amazônica. Por quê? Pela umidade que ela fornece para a região central aqui do nosso país. Depois nós vamos ver ali as massas de ar, tá? Daí vocês vão entender melhor o que seria essa continentalidade. E também nós temos a maritimidade. Como que é essa maritimidade? Ela ocorre em áreas mais próximas aos mares e oceanos, onde as águas aquecem e resfriam lentamente. Lembra das correntes marítimas? Que eu expliquei para vocês no capítulo passado? Então, as correntes marítimas, elas vão ser correntes quentes ou frias, né? A maritimidade, ela ocorre o quê? Nas áreas próximas à linha do Equador, elas se aquecem mais rápido, tá? E elas resfriam lentamente. Assim acontece em todos os oceanos. Nós vamos ter oceano que recebe, partes do oceano que vai receber mais incidência de luz solar, vão ser mais quentes, e a parte do oceano vai receber menos incidência de luz solar.
vão ser oceanos vai ser uma parte mais fria, tá? Aí nós temos a pressão atmosférica, tá, pessoal? É a atuação da força do ar sobre as águas da superfície terrestre, elas podem variar de acordo com a temperatura e a altitude, tá? Exemplo que nós temos ali na imagem. Nas regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, a pressão atmosférica também é menor. Então, aqui é onde que nós temos a superfície terrestre. Estão vendo? A pressão atmosférica vai ser menor, porque nós estamos numa coluna de ar sobre superfície menor, certo? Aonde que já nas regiões de baixa altitude, onde o ar é mais denso e a coluna de ar sobre a superfície terrestre é maior, a pressão atmosférica também vai ser maior, tá? Assim, tudo que existe na superfície do planeta é afetado pela ação da pressão atmosférica. Então, por isso que a gente tem o quê? As ondas do mar. As ondas do mar, elas se formam como? Com a energia, né, da pressão do ar. Essa energia vai tocar no mar e, tocando no mar, vai gerando as ondas. Elas como se fosse assim, a energia ela bate no mar, vai descendo, fazendo ondas de energia até chegar nas partes mais planas, nas partes mais rasas do oceano. Essa energia vai sempre se renovando. Certo? Vamos parar de riscar a tela. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Professor, Oi. tem algum lugar do Brasil que neva? Olha, aqui no Brasil, às vezes pode acontecer neve, principalmente ali na Serra Catarinense, em São Joaquim, Urubici, tá? Ocorreu não esse ano, mas se eu não me engano foi ano passado, ano retrasado, caiu neve, tá? Mas assim, não cai com frequência. Algumas determinadas épocas do ano, quando a gente tem uma massa de ar polar muito intensa, tá? Quando vem uma massa de ar polar muito intensa, ela acaba levando neve nessas regiões do Brasil, certo? Mas assim, é muito difícil, tá? Não é que é um fenômeno assim que vai ocorrer 3, 4 meses seguidos ou um mês seguido. São datas e épocas específicas. A geada, sim. A geada, ela se forma porque o congelamento do orvalho, né? Fica muito frio, aí a gente tem esse congelamento. Por isso que forma a geada. Tanto é que em áreas muito na Serra Catarinense, principalmente, no período do inverno, quando a gente tem uma massa de ar polar muito intensa, ela chega a congelar as cachoeiras. E o detalhe muito importante, para acontecer a neve, precisamos ter 2 fatores. Uma massa de ar muito fria e nebulosidade. O que seria nebulosidade? Nuvens para chover. Aí, quando essa chuva vai cair, ela cai em flocos de neve. Ela não cai, não vai cair água, ela já cai em floquinhos de neve, certo? Às vezes, pode acontecer também o quê? Chuva congelada. Por quê? Porque daí tem que estar assim, tudo tem que estar frio para cair a neve. A chuva congelada... Tipo granizo? Não, é diferente a chuva congelada. A chuva congelada, ela vai caindo e ela vai se congelando na hora que ela está caindo, por causa do frio. Não vai ser granizo porque são pinguinhos pequenos, né? Não é que nem o granizo, ele ocorre por quê? O granizo é diferente. Legal você ter perguntado. O granizo, ele ocorre quando a gente está num período... Um exemplo que eu vou dar. Esses dias atrás caiu granizo aqui em Palotina, mas foi bem pouquinho. Pedrinhas bem pequenas. Por que ocorreu isso? Nós estávamos o quê? Num período de áreas com calor, certo? Então, nesse período que nós estávamos ali, com áreas com a temperatura mais elevada, tivemos uma frente fria, né, que avançou aqui para a nossa região. Com o avanço dessa frente fria, o que ocasionou? Não sei se vocês escutaram a notícia que tivemos um ciclone bomba na Santa Catarina, passou ali por Curitiba? Então, e vai vir mais um aqui perto do Paraná. Então, esse ciclone bomba aconteceu por quê? Devido a estar um período mais quentinho, né, agora no inverno, e tivemos o choque com uma massa de ar frio. O choque de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, elas se chocando, se pressionando, elas vão ocorrer o quê? Temporais, vento muito forte. Na nossa região ocorreu o quê?
não ocorreu vento porque nós estamos mais próximo, mais ao centro do continente. Isso afetou o quê? Afetou na formação de granizo, porque uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, ela acaba congelando a chuva. Daí, nesse congelar a chuva, cai pedras de gelo. Por isso que nós temos ali a chuva de granizo. Entenderam? Ô, prof, o ciclone é tipo um furacão, só que menor. Exatamente. Não é que ele é menor. O que que acontece? O ciclone, como nós estamos no hemisfério sul, acontece ciclones. No hemisfério norte são furacões, certo? Porque são efeitos contrários. Eu só não vou te lembrar certinho, porque o ciclone, pro lado de fora do ciclone, ele faz sentido à direita, e pro lado de dentro, esquerda. Eu só não lembro se é direita ou esquerda pro lado de fora, tá? Eu sei que eles fazem o sentido contrário. Se por fora ele gira para a direita, por dentro ele vai girar para a esquerda. E o furacão é o contrário do ciclone. Mas eu vou ver certinho, daí eu falo para vocês na quarta-feira, tá? Qual que é a diferença? Oi, pode falar. Eu ouvi dizer que o nome do furacão no Oriente é diferente do nome do furacão no Ocidente. Isso, eles são diferentes, tá? Eles não são iguais. Por quê? Porque estão em posições diferentes no planeta Terra. Tá? Então, cada um tem ali umas características, eles são diferentes. É bom para quem está riscando, é bom parar de riscar. Muito bem. Certo? Vamos dar continuidade, que a aula está acabando? Só para a gente finalizar aqui com o tempo e clima. Então, gente, nós temos aí o tempo e o clima, que aí a gente vai começar a estudar ali esse negócio de massas de ar, que eu já estava falando, que é uma delícia estudar esse conteúdo. Então, o tempo e o clima, muitas vezes, eles são abordados equivocadamente como sinônimos. Por quê? Porque o tempo, ele vai se referir às características da atmosfera em um determinado momento. O que nós poderemos observar? Um exemplo que eu posso dar de tempo. E hoje o tempo pela manhã estava frio. O tempo à tarde está quente. Por quê? Porque nós tivemos uma diferença. Foi o quê? Momentâneo. A manhã estava gelada, mas a tarde está quente, né? É o tempo. Então, o tempo ele é a característica do momento. Que nem, nossa, levantei hoje, o tempo estava trincando de gelado. Por quê? Porque a gente estava se relacionando ao tempo, ao momento, certo? E com o tempo ali, a gente tem o quê? Nós temos a amplitude térmica. Como que é essa amplitude térmica? Hoje a máxima vai ser de 24 graus. Porém, a mínima foi de 7 graus. Então, qual foi a amplitude térmica? A amplitude térmica, a gente vai pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. 24... Oi? Vamos parar de riscar, tá? Que eu não vou ficar chamando atenção, porque isso é feio e é falta de respeito. A temperatura máxima, 24 graus, menos a temperatura mínima, que é quanto? 7 graus. 24 menos 7 vai ser quanto? Fazem ali a conta para mim rapidinho. 17. 17, muito bem. Então, hoje a amplitude térmica será de quantos graus? 17 graus. Por quê? É a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima. Aí a gente vai ter a amplitude térmica. Certo? Entenderam? Olá, professor. Sim. Professor, Oi. daí o clima é o clima que define o lugar? Espera aí, que eu já vou explicar. O clima, o que o clima corresponde? Ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar. Para a gente saber o clima, a gente precisa ter um registro ao longo de um período de tempo de 30 anos para definir o clima da região. Como? Daí vocês vão perguntar, como que a gente vai fazer isso? A gente tem as estações climatológicas espalhadas por todo o Brasil. Temos as estações climatológicas presenciais, que tem ali um polo, que tem uma equipe que coordena, e temos as estações climatológicas que são coordenadas por uma pessoa, porém são aparelhos que não precisam de alguém para ter ali um auxílio. Então, esse clima, ele vai ter o quê? Vai ter um registro 3 vezes ao dia, eles vão fazer um registro, e durante um período de 30 anos. Quando fizer o registro num período de 30 anos, aí vai definir o clima da região, que nem aqui no sul do Brasil nós temos um clima subtropical. Por quê? Porque em determinadas épocas do ano nós temos ali o frio, o calor, temos a primavera, porque ela é uma estação bem definida. Mas nossa aula está acabando de hoje, então o que nós vamos fazer? Semana que vem, na quarta-feira,
a gente volta com o clima. Aí eu explico novamente o que é o tempo e o que é o clima. Beleza, minha gente? Fala tchau. Combinado? Façam o trabalhinho, tá? Tchau, tchau. Até mais. Se cuidem. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.